Graça e paz. Eu convido os irmãos, então, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 20. O texto que me caiu por sorte. Lucas, capítulo 20, versos 27 a 40. Antes, um breve contexto. Onde que nós estamos? A gente já está há mais de 2 anos caminhando no Evangelho de Lucas, pela graça do Senhor. E o Evangelho de Lucas está muito bem dividido da seguinte maneira. Até o capítulo 9, nós temos o ministério de Jesus na Galileia. Do capítulo 9 ao 19, nós temos o ministério de Jesus a caminho da Galileia para Jerusalém. E do 19 em diante, é o ministério de Jesus em Jerusalém. Nós estamos no capítulo 20, portanto, na reta final do ministério de Jesus. Nós já estamos, inclusive, na Semana da Paixão. Jesus está prestes a cumprir a obra que ele veio cumprir lá naquela cruz. Quando ele estava começando a se dirigir para Jerusalém, onde ele faria a reta final do seu ministério, ele disse as seguintes palavras: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Ele disse isso em Lucas 9, 22. Ele disse que ao chegar em Jerusalém, ele enfrentaria muita oposição e muita resistência. E é isso, exatamente isso, que nós vamos ver no nosso texto. Jesus acabou de entrar em Jerusalém. A entrada dele foi triunfal, como vocês já viram algumas semanas atrás. Ele entrou montado num jumentinho e as multidões o receberam, gritando: Hosana, o filho de Davi, o nosso Salvador chegou. Ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Logo depois que ele entrou, ele purifica o templo. Aqueles poderosos da religião fizeram do templo do Senhor um covil de salteadores, mercadejando a palavra de Deus, visando lucro. Jesus entra e arrebenta com tudo e bota ordem naquela confusão. E aí ele passa, depois de ter entrado triunfalmente e depois de ter purificado o templo, ele passa a ensinar diariamente no templo. E se por um lado ele recebeu a aprovação da multidão, por outro lado, ele passou a enfrentar forte oposição da liderança religiosa. E esse texto que nós temos diante de nós é um dos grupos religiosos, os saduceus, oferecendo resistência ao Senhor. Portanto, esse é o contexto do nosso texto. Agora nós vamos fazer a leitura do verso 27 ao 40. Diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamentos. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante,
não ousaram mais interrogá-lo. Vamos orar? Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor, registrada para a nossa edificação, para a nossa salvação. Pedimos que tu venhas, por meio do teu Santo Espírito, instruir a cada um de nós aqui, Senhor. Ensina-nos a tua palavra e o que tu queres que nós aprendamos por meio dela. Unge essa assembleia aqui para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Jesus está na reta final do seu ministério e, embora ele tenha conseguido a aprovação das multidões, ele estava sofrendo forte oposição por parte da liderança daquela nação. Nós estamos no capítulo 20. Esse capítulo inteiro são pedaços, cada uma dos parágrafos, dos trechos que tem registrados ali, são o relato dessa oposição que Jesus vem sofrendo. E como que essa oposição estava acontecendo? Basicamente, por meio de perguntas maliciosas que a liderança estava fazendo para Jesus, com a intenção de pegar Jesus. Eram perguntas, uma espécie de emboscada, para ver se Jesus se enrolava, porque eles queriam matá-lo, ou por meio dos judeus, ou por meio dos romanos. E aí a gente vai ver, por exemplo, no versículo 2 desse capítulo, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, parte importante da liderança da nação, fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Depois que ele tinha purificado o templo, derrubou tudo, e perguntaram assim: com que autoridade você está fazendo isso? Quem deu essa autoridade para você? Fizeram essa pergunta para Jesus. É uma pergunta maliciosa, porque não importa qual fosse a resposta de Jesus, pensavam eles, ele vai se enrolar. Porque se ele dissesse, por exemplo, não, ninguém me deu autoridade nenhuma, eu vim aqui fazer isso por conta própria, ele iria se enrolar com os judeus. Porque ninguém poderia fazer o que ele fez no templo sem ter autoridade. Então, essa seria uma maneira de pegar Jesus, se ele dissesse que ele não faz aquilo com autoridade de ninguém. Agora, se ele dissesse, não, eu vim com a autoridade do Messias, aí ele teria problema com Roma, porque Roma estava sempre de olho nos potenciais Messias. Só tinha um rei para eles, que era César. Qualquer um que se apresentasse com autoridade de rei, Roma iria também. Então era uma pergunta maliciosa no sentido de pegar Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, ele disse assim, ó, ele não responde, ele diz assim, ó, vocês estão fazendo uma pergunta para mim? Então eu vou fazer outra para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo o que vocês estão perguntando para mim. João Batista, de quem que era a autoridade que ele tinha? Dos céus ou dos homens? Lembram disso? Já foi exposto aqui esse texto. Os caras pensaram assim, pô, se a gente disser que é do céu, Jesus vai dizer, por que vocês não creram nele? Agora, se a gente disser que é dos homens, é para ter medo, porque o povo todo entende João Batista como profeta. Aí o povo vai nos pegar. Então eles responderam para Jesus assim, não sabemos. Esse grupo de pessoas não estava interessado na verdade, nunca esteve. Eles estavam preocupados com as consequências das possíveis respostas. Então eles foram hipócritas. Então Jesus, por meio da sua pergunta que ele rebate, ele apenas ele expõe a hipocrisia daquelas pessoas e os faz calar. Esse primeiro grupo de opositores, que eram os escribas e os anciãos, se calam. Em seguida, vieram os fariseus e os herodianos, um outro grupo, e fizeram a seguinte pergunta para Jesus: é lícito pagar tributo a César? Outra pergunta altamente maliciosa, com segundas intenções, porque a resposta que Jesus desse colocaria ele em conflito, ou com os judeus, ou com os romanos. Se Jesus dissesse assim, não é lícito, ele teria problema com os romanos, que cobravam os impostos. Agora, se ele dissesse, não, é lícito, tem que pagar, ele teria problema com os judeus, porque os judeus se ressentiam de ter que pagar esse imposto. Então, Jesus, ele dá a seguinte resposta: mostra para mim uma moeda aí. Aí tem na moeda lá, de quem que é essa cara que está desenhando na moeda? Eles falam, é de César. Aí Jesus fala, então você dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com isso, todos eles se calaram. Esse segundo grupo,
que se apresentou para se opor a Jesus, para tentar dar um rodo em Jesus, o grupo dos fariseus. E agora chegou a vez de um terceiro grupo, os saduceus. É o nosso texto. Esse grupo se apresenta diante de Jesus com um único propósito, a mesma intenção dos demais, pegar Jesus e derrubá-lo. E aí a gente vai entrar no nosso texto, no versículo 27, que diz assim, essa aqui, a primeira parte do nosso texto é a pergunta dos saduceus. Como é que eles se aproximam de Jesus? A palavra de Deus diz assim, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe. Aqui eu já quero fazer uma pausa. Quem são os saduceus? Só tem, no livro de Lucas, uma única menção aos saduceus, é essa que nós estamos aqui. Lucas não fala mais dele. Ele só está aqui. Mas a gente tem que pesquisar pelos demais livros da Bíblia, pelo livro de Atos e os demais evangelhos. Mas os saduceus, eles eram uma das 4 principais vertentes do judaísmo, ou uma seita. As 4 principais eram os fariseus, saduceus, os essênios e os zelotes. Os saduceus, eles eram pequenos em número, porém, eles eram grandes em poder. Eles, por exemplo, nesse tempo aqui, no tempo de Herodes, é eles que detinham o controle do templo. Eles administravam o templo. O sinédrio, composto de 72 homens, em sua maioria, eram saduceus. Portanto, eles, embora fossem um grupo pequeno, eram um grupo muito poderoso, muito influente. Eles eram compostos basicamente por homens ricos, abastados, ou por sacerdotes e por pessoas influentes. Eles eram, em outras palavras, a aristocracia de Israel. Os saduceus também, o que nós sabemos deles, é que eles eram grandes rivais dos fariseus. Eram como, embora fossem divisões religiosas, eram também como partidos políticos. Então, nós sabemos que os fariseus e os saduceus, eles eram rivais. Porém, o que nós vemos aqui, eles, embora fossem rivais, eles se uniram com um único objetivo, destruir Jesus. Por exemplo, nós temos o nosso presidente da República e o vice-presidente, Lula e Alckmin. Né? Durante muitos anos a gente achou que fossem rivais, né? Aí surgiu um competidor mais complicado, eles se juntam para eliminá-lo. Eu não estou aqui querendo sugerir que eu não estou falando de política aqui. Não estou querendo sugerir que Bolsonaro é o Messias, não é isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês, embora o nome dele seja Messias, né? Uhum. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o homem caído, para o homem caído, o mais importante não é a verdade nem os princípios, mas o poder. Ele abre mão dos princípios em nome da sede de poder que ele tem. Então os saduceus, embora fossem rivais dos fariseus, eles odiavam um homem em comum, Jesus. E eles deixavam de lado as suas diferenças e se uniam contra Jesus. Esses eram os fariseus, os saduceus, perdão. Qual que era a teologia desses caras? Para eles era só a Bíblia e só Moisés. Diferente dos fariseus. Os fariseus, eles tinham a Bíblia e a tradição oral. Para eles era muito importante. Os saduceus não, era só a Torá, só o Pentateuco. Os 5 primeiros livros de Moisés, só isso. Nós sabemos também que eles, diferente dos fariseus, que eram ritualistas, os fariseus eram cheios de cerimônia, cheios de ritual. Os saduceus, eles eram racionalistas. Eles tentavam racionalizar a teologia deles. E enquanto os fariseus eram extremamente legalistas, os saduceus, por sua vez, eram liberais. Agora, o principal da teologia dos saduceus é o que Lucas mencionou aqui. O principal que nós precisamos saber, eles eram homens que dizem não haver ressurreição. Eles eram, em outras palavras, materialistas. Para eles não existia a ressurreição, não existia a imortalidade da alma, não existia mundo espiritual, não existia anjo, para eles não tinha nada disso, não tinha juízo. Era aqui e agora. Essa era a teologia mais proeminente desse grupo que está diante de Jesus.
E versículo 28 diz assim, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Uma breve pausa aqui. Os saduceus, antes de fazerem a sua pergunta que vai espetar, eles apresentam aqui a fundamentação teológica deles. E eles citam uma lei que Moisés deu lá em Deuteronômio. Não precisa ir lá, eu vou ler para vocês. É a lei do levirato. A palavra levirato vem do latim levir, que significa irmão do marido. A lei do levirato, eu vou ler para vocês. Está lá em Deuteronômio 25, diz assim. Essa é a lei que estava vigente na época. Tá? Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Essa era a lei. Qual que era o propósito dessa lei? Era perpetuar a linhagem de algum homem em Israel. Era também fazer com que as terras, uma questão muito importante para o povo de Israel, as terras, até hoje estão lá brigando, né? Mas era fazer com que as terras ficassem no seio da família, na tribo correta. E também tinha um outro propósito, proteger as viúvas. Aquelas viúvas que não tivessem filhos com quem cuidar, então ela se casaria com o cunhado e ficaria dessa forma protegida. Tá? Mas a lei continua. Só para vocês entenderem que também tinha a opção do cara recusar. Olha que interessante, vou seguir lendo a lei aqui. Deuteronômio, não precisa ir lá, eu tenho aqui, 25, do 7 ao 10, diz assim, porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, né, ela ficou viúva, eu vou casar com meu cunhado. Ele fala assim, eu não quero. Né? Se ele não quiser tomar a sua cunhada, subirá esta à porta, aos anciãos, e dirá, meu cunhado recusa suscitar a meu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto. E protestará e dirá, assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Essa era a lei. Né? Então era uma lei interessante, mas que dava a opção do cara não casar. Então essa lei é a esta lei que os saduceus estão se referindo quando eles estão falando com Jesus. Estamos juntos aqui? Então, agora, nos versos 29 do nosso texto, os saduceus vão apresentar um caso diante de Jesus. Eles falaram da lei, fizeram a sua fundamentação legal, e agora eles vão apresentar um caso. E eles dizem assim, ora, havia 7 irmãos. 7. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. E, igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Esse é o caso deles aqui. Alguém já ouviu falar, vou falar um nome científico aqui, vamos ver se você já ouviu falar da Latrodectus. Sabe que bicho é esse? Vou ler aqui a definição da Wikipedia. Gênero de aranhas pertencente à família Theridiidae. Seu nome comum é viúva negra e deriva deste gênero praticar o canibalismo sexual quando a fêmea devora o macho após a cópula. Essa mulher aqui, queridos, essa é a verdadeira viúva negra. Né? Uma verdadeira genocida. Ela acabou com toda uma geração. 7 irmãos, cara. Pô, bicho. Você imagina comigo assim, o quarto irmão, né? Ele viu lá, o primeiro irmão mais velho morreu. Pô, acontece, né? Uma fatalidade. Né? Aí o segundo morre. O terceiro já vai cabreiro, né? Mas casa. Né?
O quarto, meu amigo, imagina o medo do cara morrer o terceiro. Como é que esse cara vai, né? Agora você imagina para mim, imagina comigo, irmãos, o sétimo. Isso aqui é muito burro, cara. O cara já tinha que ter ido embora. Das duas, uma. Das duas, uma. Eu consigo pensar, o texto não diz, né? São conjecturas. Das duas, uma. Ou essa mulher era muito bonita, ou esses caras eram muito piedosos, muito crente, muito zeloso da lei, porque a lei dava a possibilidade do cara escapar, né? Mas não é nenhuma nem outra, queridos. Tudo isso não passava de uma conjectura inventada pelos saduceus, com o propósito de emboscar Jesus. E aí o verso 32 diz assim, por fim, morreu também a mulher. Ufa, graças a Deus, né? Finalmente morreu, acabou o genocídio. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. De fato, uma situação muito delicada, né? 7 homens, uma mulher. Como resolver isso? Mas isso aqui não tem que ser resolvido. A questão, o interesse deles não era essa questão. Lembra? A intenção deles, eles não estavam em busca da verdade. Eles tinham um propósito muito bem definido: destruir a verdade, que é Jesus. A sua intenção era a mesma dos escribas, a mesma dos sacerdotes, a mesma dos anciãos, a mesma dos fariseus e dos herodianos, a mesma. Colocar Jesus numa situação difícil. Só lembrando, o principal ponto da teologia dos saduceus eram homens que dizem não haver ressurreição. E esses homens estão perguntando para Jesus, e aí? Como é que vai ser nesse caso? Qual que é o ardil dos saduceus aqui, queridos? Eles usavam de racionalidade, razão humana, para desqualificar uma verdade bíblica a qual eles não creram de antemão e a rejeitaram. Entenderam? Eles usam a mente e o raciocínio para desqualificar algo que eles não creem e rejeitam, a ressurreição. Isso, meus queridos, é o que acontece até hoje. Por exemplo, a teoria do Big Bang tentam ensinar para você na escola. O que é isso? Usar a razão humana, a ciência, para desqualificar algo que eles não creem. O que é a teoria da evolução? É o homem forçando, usando a ciência, a razão, para desqualificar o que eles não creem, a criação. Não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. Eu tenho um tio que diz assim, se nós viemos do macaco, eu não sei, mas que nós estamos indo para o burro, nós estamos. Esse é o ser humano. O ser humano em estado de pecado. Eu assisti recentemente um debate entre Richard Dawkins e Jordan Peterson. Vocês conhecem esses nomes? Richard Dawkins, o ateu mais famoso do mundo, o grande cientista, evolucionista, darwinista. E Jordan Peterson, um grande psicólogo, um grande filósofo, um grande pensador, porém, ele é apenas um entusiasta da palavra de Deus. Ele não é um cristão de fato. Falei, vou assistir esses dois caras conversando. E, queridos, são mentes brilhantes, são cérebros extraordinários, um conhecimento acadêmico fora do normal. Porém, não passam de tolos. Porque todo o conhecimento do mundo, toda a ciência do universo, sem o temor do Senhor, não passa de tolice. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, eu assistindo aqueles dois debatendo,
E o Peterson tentando explicar, eu simpatizo com Jordan Peterson, gosto de ouvi-lo. Não como um cristão, mas como uma pessoa que faz psicologia a partir da Bíblia, certo? Mas eu vendo aqueles dois caras cujas mentes são brilhantes, eu olhava e agradecia a Deus, porque embora eu tenha estudado muito menos que eles, eu sou mais sábio que eles. Pela graça do Senhor. O salmista, ele diz assim, no Salmo 119, 99, ele diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. O que adianta, querido, toda a ciência do universo, toda a ciência do mundo, se não há o temor do Senhor, você não passa de um tolo. E se você tem esse temor do Senhor, você deve se alegrar nele. E você pode ver esses caras se matar em debate aí, em apologética, o que quer que seja. O temor do Senhor te faz mais sábio do que qualquer um deles. Isso é maravilhoso. Crer na palavra de Deus é que torna um homem sábio. Ok? Então essa foi a pergunta dos saduceus. Uma armadilha para Jesus. E agora nós vamos entrar na resposta do mestre. Verso 34. Eu vou ler do 34 até o 36. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Essa resposta do Senhor é maravilhosa. Vamos destrinchar ela aqui. Primeiro, ele fala de dois mundos aqui. Ele fala deste mundo presente, deste mundo, e ele fala de algo que ele chama de a era vindoura. Este mundo presente, ele é visível e ele é presente. Neste mundo, Jesus diz, as pessoas se casam. Filipe e a Claudinha casaram recentemente. Agora, na era vindoura, que é um mundo futuro e invisível, neste mundo, Jesus está dizendo que não há casamento. E aqui ele já respondeu a questão dos saduceus. A viúva negra não vai ser esposa de nenhum dos 7. Mas tem muito mais informação nessa fala. Além dos dois mundos que Jesus traz aqui em contraste um com o outro, ele traz também dois tipos de pessoas. Uns, ele chama de os filhos deste mundo. Quem são os filhos deste mundo? Todos os seres humanos que nasceram aqui. Todos, sem exceção. Agora, tem uma outra classe de pessoas aqui que ele chamou de os filhos de Deus, ou os filhos da ressurreição. Quem são eles? Todos os seres humanos que nasceram do alto. Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz, lá em João 1, que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Esses são os filhos de Deus, os que receberam Jesus, os que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. Quem vai desfrutar a era vindoura? Porque este mundo todos desfrutam. Todos os filhos deste mundo desfrutam este mundo. Agora, quem vai desfrutar do outro mundo, da era vindoura? Somente os filhos de Deus, os filhos da ressurreição. Os que, estão escrito no verso 35, os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Interessante essa expressão, os que são havidos por dignos de alcançar. Como alguém pode ser feito digno de alcançar a era vindoura? Mediante a união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, mediante a fé. É preciso que o pecador morra com Cristo para haver perdão de pecados. Todos nós nascemos em pecado. Mas é necessário também que ele ressuscite com Cristo, para que ele receba uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então,
regeneração, transformação, mudança de natureza. Mas também lá em Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, não por ele, nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Lá na cruz, queridos, nós fomos feitos justiça de Deus. O meu pecado, o seu pecado, se você crê, foi imputado em Jesus. Ele morreu aquela morte para pagar os nossos pecados. Mas não só isso, lá naquela cruz, a justiça dele, perfeita e santa, foi imputada a todo aquele que nele crê. E agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que vai desfrutar a era vindoura? Aqueles que estão em Cristo. Então eu expliquei aqui como pode alguém ser feito digno. Agora eu vou levantar uma pergunta. Por que alguém precisa ser feito digno? Por que alguém precisa ser transformado para poder participar da era vindoura? Por quê? Sabe por quê? Porque sem um novo coração, o homem não quer ir para lá. Existe uma diferença muito grande, queridos, em ter vontade de ir para o céu e ter medo de ir para o inferno. Desejar o céu é algo que somente os filhos de Deus desejam. Os filhos deste mundo, eles escolhem o céu porque a outra opção é o inferno. Mas não que eles desejem ir para lá, eles apenas querem escapar da ira vindoura. Entendem? É necessário nascer de novo, porque não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Não há, a Bíblia diz, nenhum sequer. E se não há quem busque a Deus, muito menos há quem se deleite nele. E a Bíblia diz, queridos, que lá no céu, Deus será tudo em todos. Ele será tudo. Ora, se ele será tudo e eu não me deleito nele, o que eu vou fazer lá? É preciso nascer de novo para que a pessoa vá para o céu querendo e desejando e tendo prazer naquilo. Caso contrário, o céu seria um inferno para essa pessoa. É preciso um novo coração para poder gozá-lo para sempre. Somente a nova criatura tem prazer no Senhor. As demais são inimigas dele. Portanto, é necessário que haja uma troca de coração. E isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Foi lá que Jesus Cristo mudou o nosso coração. Colocou dentro de nós, os que cremos, o seu Espírito. Conforme a profecia de Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Eu, Deus, tirarei de vós o coração de pedra e eu vos darei coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, com E maiúsculo, e eu farei. Depois que eu fizer tudo isso, eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, eu vou te transformar, Jubiga, para que você me deseje. Eu vou te mudar, Abner, para que você tenha prazer na minha lei e nas minhas coisas. É isso que o Senhor faz. Por isso, é imprescindível que alguém nasça de novo para poder ser havido digno de desfrutar da era vindoura. Caso contrário, a era vindoura seria um inferno para essa pessoa. E agora Jesus então disse que lá nessa era vindoura as pessoas não se casam e não se dão em casamento. Por que isso não acontece? Ele explicou no versículo 36. Pois não podem mais morrer. Interessante, né? Qual que é o propósito do casamento? E aqui que eu estou me referindo especificamente à sexualidade. Primeiro, é proporcionar prazer aos seres humanos, porque Deus é um Deus de prazer, Deus é um Deus de deleite, Ele criou o casamento, Ele criou a relação entre homem e uma mulher, para que, desfrutando disso, nós glorificássemos a Deus. Então esse é um dos motivos da sexualidade. A glória de Deus, o nosso prazer reverberando glória para o Senhor. Mas tem um outro motivo. Por que existe a sexualidade? Por causa da morte, queridos. Deus queria um povo para si, mas nós estamos limitados pela morte. Então o ser humano ele precisa se reproduzir.
A humanidade depende de procriação para a sua subsistência. Por quê? Por causa da morte. Se não tiver mais filho, daqui 100 anos não tem mais nenhum ser humano aqui. Então, a procriação, em outras palavras, queridos, vou usar uma aspas aqui, é um paliativo para a morte. Agora, os filhos de Deus, Jesus está dizendo aqui, que são os filhos da ressurreição, não podem mais morrer. Por isso, lá no céu, nós não vamos nos casar e dar-se em casamento. E Jesus disse aqui que nós seremos, os filhos de Deus são iguais aos anjos. Em que sentido? No sentido da imortalidade. Os anjos não morrem. Nós também, os que cremos, não morreremos mais e não precisaremos mais nos reproduzir, porque vamos existir para sempre. Deus tem um povo que Ele vai formar, e a hora que esse povo tiver formado, o último eleito for salvo, o corpo completo de Cristo, com cada célula vai estar perfeitamente constituído e nunca mais vai morrer. E por isso Ele diz que lá no céu nós seremos, os filhos de Deus serão iguais aos anjos. Agora não se engane, nós não seremos iguaizinhos aos anjos. Nós seremos iguais a eles no sentido da imortalidade e no sentido da sexualidade. Porém, nos demais aspectos, queridos, nós seremos superiores aos anjos. Porque a Bíblia diz que nós seremos exatamente como Jesus é. Você já parou para pensar isso? Nós seremos como Ele é. O ser humano perfeito, glorioso, por causa dele, por causa da graça dele, do presente dele para nós. Lá, nós seremos todos como Jesus. Nós seremos todos, queridos, filhos de Deus. Já somos aqui, mas lá nós seremos a grande família de Deus. Todos os crentes serão irmãos uns dos outros, na bendita família celestial. E aqui eu faço uma recapitulação do que nós dissemos agora há pouco. Lá no céu, por exemplo, não vai ter sexo. Não vai ter. Como eu disse, todo prazer virá do Senhor. Você entende que se a pessoa não nascer de novo, ela jamais vai ver beleza nisso? Pessoas aficionadas pelo prazer aqui na terra não conseguem se deleitar no Senhor. De modo que, se ela for para o céu e lá não vai ter casamento, como Jesus está dizendo, logo será um inferno para essa pessoa. É necessário nascer de novo. Somente a nova criatura, preste atenção, somente aquele que nasceu de novo tem prazer em Deus. E lá no céu ele vai ser a única e a suficiente fonte de prazer. Todo o nosso prazer virá dele. Agora, somente os filhos de Deus desfrutam de um prazer nesse Deus. Os filhos deste mundo, eu quero as outras coisas. É preciso nascer de novo. E aí Jesus, agora ele vai fazer no 37 e no 38 a sua fundamentação bíblica. Como os saduceus fizeram a deles, agora Jesus faz a dele. Ele diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Lembra que os saduceus, uma da parte da teologia deles é que eles só ouviam Moisés. Para eles era só o Pentateuco. Então Jesus vai usar o quê? Moisés. Que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Jesus cita aqui a passagem de Êxodo, capítulo 3, quando Deus está falando com Moisés lá naquela sarça, e ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão. Ele não diz assim: eu era o Deus de Abraão que viveu há 1000 anos atrás. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus, muito sabiamente,
usa aqui então o próprio Moisés para refutar os saduceus que só criam em Moisés, né? E é interessante que os saduceus não criam em anjos, e o próprio Moisés fala de anjos várias vezes em Gênesis, por exemplo, várias vezes, né? No paralelo, no relato dessa passagem nossa em Mateus, Jesus fala assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o erro. Um erro muito recorrente. Tentar racionalizar as coisas espirituais, ao invés de simplesmente crer nas Escrituras, pela fé, no coração. É isso que os saduceus e muita gente comete, esse erro. E é interessante que ele diz assim: Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, ali no 38, porque para ele todos vivem. Essa frasezinha só Lucas coloca, o Mateus e o Marcos não colocam. Para ele todos vivem. O que significa isso? Significa que todas as pessoas, todas, estejam elas vivas em seus corpos ou mortas, não importa, todas elas vivem para sempre. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus eterno. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a alma e o espírito são perpétuos. Uma vez criado, vai existir para sempre. Não há aniquilação, como muitas seitas, inclusive, divulgam por aí. Não tem aniquilação. Ah, morreu, acabou. Não. Todos, para ele, todos vivem. Todos. Sejam ímpios ou sejam crentes. Todos darão glória a ele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para ele todos vivem, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, até aqueles que forem justamente condenados. Para ele são todas as coisas. E o resultado, então, dessa resposta de Jesus, verso 39. Então, disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Esses escribas aqui são os canalhas. E esses são os mesmos que agora há pouco tinham tentado dar uma rasteira em Jesus. E aqui eles estão elogiando Jesus. Por quê? Porque eles não têm princípios. Porque Jesus agora defendeu a doutrina da ressurreição que eles, escribas, criam. E os saduceus não. Então, quando eles viram os saduceus, que eram seus rivais políticos, tomarem uma lapada, eles falaram: palmas para Jesus. Esse é o tipo de gente. Eles aqui odiavam Jesus, mas gostaram da sua resposta porque ajudava na disputa teológica com os seus rivais saduceus. E o verso 40, o último versículo, diz que dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Quanto mais respostas Jesus dava, mais evidente ficava a sua superioridade, a sua autoridade, o seu poder, a sua glória. Então, todos os opositores se calaram. E o relato paralelo de Mateus diz que as multidões, por outro lado, se maravilhavam da sua doutrina. Então, queridos, qual é a suma do que nós vimos nessa passagem? Qual é o resumo do que nós aprendemos aqui? Que a ressurreição é uma das verdades bíblicas mais sublimes e mais fundamentais do Evangelho. Aqueles que receberam Jesus, eles foram feitos pela graça, havidos por dignos de participar da era vindoura mediante a ressurreição dos mortos. Aqueles, porém, que rejeitam Jesus, não vão desfrutar nada além deste mundinho caído aqui. Isso é o que nós temos na passagem diante de nós. E eu encerro com algumas aplicações. A primeira, e a mais importante: embora nós, os cristãos, os crentes de verdade, já sejamos filhos de Deus, nós ainda habitamos num corpo que perece e que vai morrer. A nossa redenção final, o estágio último da nossa redenção, é a ressurreição dos mortos, a glorificação do nosso corpo. Essa é a nossa grande esperança, queridos. A esperança da ressurreição.
Nós que temos as primícias do Espírito, diz Paulo, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você geme por isso? Porque Paulo está dizendo claramente, nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós que nascemos de novo, nós gememos aspirando a ressurreição, a glorificação do nosso corpo. Isso é uma realidade na sua vida? Você aspira de verdade? A nossa alegria, queridos, não está neste mundo, mas na era vindoura. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Você já tem deleite no Senhor? Você se deleita na esperança do porvir? Ou a tua esperança, a tua alegria, está tudo no que é daqui? Segunda aplicação, queridos, os saduceus, eles forjaram a sua teologia a partir da lógica, a partir do pensamento, do raciocínio humano. E com isso, eles conceberam uma interpretação completamente errada das Escrituras e eles aniquilaram para si mesmos uma das maiores promessas do Evangelho, que é a ressurreição dos mortos. Qual que é a aplicação para nós? Nós não somos chamados a racionalizar as promessas de Deus com a mente. Nós somos chamados a crê-las com o coração, recebê-las mediante a fé, com singeleza de coração. É a palavra de Deus, queridos. Ele não mente. Se ele está dizendo, não tente entender. Creia. Receba. É verdade. E por fim, uma última aplicação. Como eu disse no meio da pregação, volto a dizer, na era vindoura, Deus será tudo em todos. Logo, mesmo as bênçãos mais maravilhosas que Ele nos concedeu, como, por exemplo, o casamento, a intimidade, marido e mulher, que é muito bom, mesmo isso, nós não vamos ter lá. Os filhos, a procriação, nós não vamos ter lá, que é uma maravilha, mas nós não vamos ter lá. Por quê? Porque Deus será a nossa única e suficiente fonte de prazer. A minha pergunta para você: você já recebeu um coração capaz de deleitar-se em Deus, em detrimento de todas essas outras coisas? Porque somente assim você será havido por digno de participar da era vindoura e deleitar-se eternamente nele. Ele é, queridos, eu posso afirmar, a verdadeira fonte de prazer. Tudo que aqui nós consideramos prazer será como esterco comparado ao que teremos lá. Nós não temos ideia do que é um Deus enchendo tudo em todos. E a Bíblia diz que Ele será tudo em todos lá no céu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela maravilha da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa doutrina tão maravilhosa, que é a doutrina da ressurreição. Nós estamos limitados pelo pecado, limitados pela morte, mas o Senhor Jesus Cristo veio até este mundo porque nos amou, e lá naquela cruz, Pai, Ele venceu a morte por cada um de nós, os que cremos. Muito obrigado, Senhor, porque Ele foi, mas Ele tem a promessa de voltar para restabelecer todas as coisas, quando Ele nos dará, segundo a Tua palavra, um corpo totalmente glorificado, e nós vamos habitar na era vindoura, Senhor, maravilhosa, onde o Senhor encherá tudo e encherá todos, e o Senhor será a fonte, a única e suficiente fonte de toda a nossa alegria, Pai. Nós pedimos ao Senhor que cada um dos que aqui vieram e ouviram a Tua palavra, que tenham consciência dessa realidade e que a alegria de cada um aqui, Pai, não esteja nas coisas aqui deste mundo caído, mas na esperança do porvir. Nós esperamos o Senhor com o coração ansioso, Pai. E nós pedimos a volta de Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém.